E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Solo Leveling Arise. Hoje trazendo a análise da personagem Amamiya Mirei, melhor DPS Wind do jogo e top 2 melhor DPS do jogo Herol, como um todo. A meu ver, só ficando um pouco atrás da Alicia. E também tem análise aqui no canal, depois desse vídeo vai lá conferir. Então, bora entender como é que ela funciona, explicar cada skill, dar minha opinião sobre onde você deve parar de pegar cópias dela como free to play ou como pay to win. Será que vale a pena chegar até o último C5 dela? Ou C3 ou C1 já funciona? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete para se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho com a opção todas as notificações, o que ajuda muito o canal, já que o YouTube entende que você quer receber realmente sempre uma notificação quando um vídeo novo for pro ar. Deixa também aquele like e bora conferir mais essa personagem junto. Vem comigo! Beleza galera, vamos começar dizendo que ela é uma assassina do elemento vento, ou seja, ela vai atacar relativamente de perto, é uma personagem de melee, tanto é que a arma dela é uma katana, uma espada. E também vale a pena mencionar que o elemento vento teve uma enorme melhoria com a atualização que trouxe a Mirei. Então não é só ela, a gente pode falar disso mais em algum outro vídeo se vocês deixarem nos comentários. Mas com certeza foi de um dos piores elementos, talvez o pior, para um elemento que está encabeçando a lista, com certeza. E ela também, como eu já disse na introdução, também encabeçando o top dos DPS do jogo. Fora que as skins dela estão lindas. Falando então dos golpes dela, começando com o ataque normal, esse ataque tem uma animação bem legal e pode chegar de 200% a mais de 300% do ataque dela em dano quando maximizado. São bons multiplicadores, mas nada demais por hora. A core skill dela é sem dúvida a mais sem graça das skills, sem efeitos adicionais, sem nada especial, mas pode chegar de 900 a mais de 1300% do ataque dela. Esses dois ataques, tanto o ataque normal quanto a core skill, servindo então para recuperar o MP da Mirei e reduzir o cooldown das skills mais poderosas dela. A gente vai ver logo mais, quando a gente falar do ult e da passiva. Seguindo então para a primeira skill em si, que é a terceira técnica do estilo Kuhora, a versão Hitemi Tsurugi do Solo Leveling. Para quem é otaku vai pegar a referência. É uma das skills que é super buffada com a passiva dela. São duas, você vai ver. Se tornando então uma das skills principais que você vai usar durante o combate. E ela começa dando 1550% do ataque em dano, mas pode chegar a mais de 2300% do ataque, sem contar os buffs. Além de jogar os inimigos para o ar e o principal, aumentar a barra de ult dela em 15%. O que a gente vai ver, ela precisa muito. A segunda skill, que é a quarta técnica do estilo Kuroha, tem os mesmos multiplicadores da técnica 3, derruba os inimigos ao invés de jogar eles para cima e não tem mais nenhum efeito especial. Apesar, como eu falei, de também ser buffada com a passiva. Já a skill de suporte, a sexta técnica, também derruba os inimigos e essa sim tem multiplicadores muito melhores. Começando com mais de 2300% e podendo chegar a mais de 4500% do ataque dela. O que é brutal, principalmente considerando uma skill de suporte. Então com certeza faz essa personagem ser bem interessante em qualquer time. A skill QTE, com multiplicadores básicos, né, de 900 a 1300, serve para recuperar o MP dela também, que como eu falei é bem importante para esse personagem, que gasta MP como louca. Então, sendo preciso, usando essa skill, ela recupera 10% do MP, e é basicamente isso. Então essa personagem precisa recuperar MP e encher barra de ult. Com
skill QTE, ela faz parte disso. Eis que chegamos então no ult, que é o grande diferencial da Mirei. É o ult dela que faz ela virar Super Saiyajin. Outra referência aí. Quase que literalmente, já que ela realmente se transforma, colocando uma máscara. O dano em si não é super alto, mas o efeito que a Mirei recebe com esse ult que é o top. Esse efeito é chamado de possessão, e logo de cara já reseta o cooldown das técnicas 3 e 4, ou seja, das skills normais, além de tirar os debuffs de todos os membros do time e promover o efeito de Super Armor para ela, deixando ela imparável. Então, tirar debuff já é excelente, e como eu falei, as técnicas 3 e 4 vão ser bufadas com a passiva e vão melhorar com o ult, porque você vai poder resetar elas. Então, por isso que elas viram as skills principais, como eu tinha comentado. Mas, voltando pro ult, não é só isso. Enquanto ela estiver possuída, ela vai dar 20% a mais de dano com cada ataque. Os ataques normais vão diminuir ainda mais o cooldown das técnicas 3 e 4. E ela vai consumir 3% do MP dela a cada 3 segundos. Tá aí que eu falei que ela vai consumir muito MP. Então precisa de um jeito de recuperar. Além do fato de que se você chegar em C1 dela, o efeito da possessão melhora muito mais. A gente vai ver. Então, sem mais delongas, bora falar da passiva dela. Com o C0, ela já faz a passiva com que a Mirei, enquanto estiver com MP maior que 66%, dê 30% mais dano com as técnicas 3 e 4, que a gente falou aí, tanto falou, e que resetam o cooldown quando você usa o ult, como eu acabei de mencionar também. Além de aumentar o ataque dela em 4% a cada 150 de MP, sendo que no máximo 40% de ataque adicional. É sério, vocês não viram errado, são 40% de ataque extra. Então, C0 é bem viável já, tendo um build correto dessa personagem. Mas eu comentei que a C1 melhora o efeito de possessão dela, né? E eu não tava mentindo. Enquanto possuída, se tiver C1, ela também passa a ganhar 20% de crit, chance de critar, e 20% de crit damage, ou seja, do dano que ela dá de crítico. Mas não é só isso. Se você usar a técnica 3 e 4 enquanto estiver possuída, a Mirei ainda vai ganhar 12% a mais de crit e de ataque, podendo acumular até 2 vezes, ou seja, mais 24% tanto de ataque quanto de chance de critar. Puxado, hein? Fazendo então que ela realmente fique muito viável, mesmo com uma build não tão perfeita, mesmo para o free to play, que consegue pegar mais uma cópia só dela e de repente parar em C1, já muito top. Mas aí, chegando na C2, também a C2 é importante, já que faz ela começar com 40% da barra de ult dela cheia. E como já ficou claro, a gente quer que ela ult o quanto antes na batalha e que ela fique possuída a maior parte da luta, pelo menos, para ganhar todos os buffs de possessão, além, claro, de resetar as skills. Então, a C2 dela, que aumenta essa quantidade que ela começa, já é bem boa. Se você colocar a arma dela C2 também, aí faz com que ela já comece com a barra cheia, que dá bem mais flexibilidade com relação à build de equipamento. A C3, eu já tinha comentado por cima, faz com que os ataques básicos dela recuperem 1% do MP, da barra de ult, e também diminuam o cooldown, inclusive do ult dela, em 2 segundos. Então faz com que ataques básicos dela sejam muito mais importantes na luta. O que, claro, vai permitir que o buff dela de possessão, tanto de ataque, crítico e tal, fique ativo por mais tempo. E todo o buff relativo à quantidade de MP dela também fique no máximo possível. Então, sem dúvida, é uma estrela que vale o investimento. E como eu disse, se você parar em C1 como free to play é ótimo, mas se você puder chegar a C3, aí fica perfeito. As outras são ótimas estrelas, a gente vai falar logo em seguida, mas aqui é onde eu pararia como free to play, podendo investir um pouco mais se você curtir o personagem. Então, a quarta estrela dela aumenta o dano que ela dá com o elemento vento, ou seja, todas as skills, em 10% por personagem de vento que tenha no time, até o máximo óbvio de 30%. Então, claro, que se você chegar nessa estrela, você vai querer colocar ela no time
Toto de vento, ou pelo menos com mais um personagem de vento que seja. De repente, por que não usar o melhor breaker do jogo? Querem que eu faça vídeo dele? Coloque aí nos comentários. E por fim, a C5 dela faz com que ela quase duplique o dano das técnicas 3 e 4, aumentando o dano delas em 80%. Então, sem dúvida, aumenta demais o damage output desse personagem. É claro que não é para todo mundo C5, mas de novo, se você curtiu a personagem e pode investir, ou se você é pay to win, eu recomendo chegar na C5 para tirar o máximo dela, porque a gente concluiu que as skills 3 e 4 que resetam, que recebem os buffs, etc, são as mais importantes. Imagina dando quase o dobro de dano com essas skills. Faz sentido, né? E é isso aí, galera. Essa foi minha análise detalhada da personagem Amamiya Mirei. Realmente uma assassina super saiyajin que vale a pena puxar pelo menos até C1 e quem sabe C3, por que não? Ou C5, como eu falei, se você é pay to win ou gostou bastante das mecânicas e como essa personagem funciona. Mas agora eu passo a bola para vocês. Falando isso, vocês curtiram ela? Curtiram a análise? Chegaram ela até qual estrela? Deixa aí nos comentários. Se gostaram, não esqueça o like. Deixa nos comentários também se querem mais análises. Quais os personagens que vocês gostariam de ver por aqui? Querem que eu faça mais vídeo da Mirei em si? Gameplay, como buildar, diferentes builds, melhor equipamento, enfim. Deixa aí nos comentários. Por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.